E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar falando de Grécia Antiga, tem bastante coisa, né, gente? E hoje a gente vai focar aí na criação dos Jogos Olímpicos. A gente escuta isso, existe até hoje, né? Claro que teve um hiatão, né, entre quando ele se formou, quando se criou esses Jogos Olímpicos ali na Grécia por alguns motivos que a gente vai entender. E aí, quando acabou e voltou de novo num resgate histórico aí desses Jogos Olímpicos, tá? Que eles existem. E vamos entender como que foi que surgiu, tá? A gente vai focar na história de como surgiu esses jogos e como surgiu o teatro ali, quais foram, né, os tipos de apresentações que existiam nesse período e por que isso aconteceu. Então, vamos lá. Os Jogos Olímpicos. Uma das formas dos gregos prestarem culto aos seus deuses consistiam em organizarem jogos em sua honra. Os jogos consistiam em concursos de atletismo, música ou poesia. Vocês sabem que os gregos também eram muito religiosos, né? Tinha aqueles vários deuses que nas últimas aulas a gente viu vários, estudou, que cada um representava. Então, uma forma deles prestarem ali, né, culto a esses deuses, Zeus principalmente, era fazer esses jogos, essa competição, tá? E esses jogos eram vários concursos. O que mais a gente foca, né, é o atletismo, algumas corridas. Então, surgiu nesse aspecto aí, nesse sentido de cultuar deuses, tá? Estes celebravam-se de 4 em 4 anos em honra a Zeus na Érida, região da Grécia, num local chamado Olímpia. Por isso que ele se chama Jogos Olímpicos, porque era realizado lá em Olímpia, tá? Não é Olímpia daqui perto, não. Olímpia lá na Grécia, nesse momento aí, tá? Os Jogos Olímpicos. Esses jogos eram considerados muito importantes para o povo grego. Durante a sua realização, eram proclamadas tréguas sagradas. Gente, era tão importante para eles, porque mesmo se uma cidade-estado estava em guerra com outra, eles tinham que dar trégua para poder participar dos jogos. Eles tinham que ser rivais nos jogos sem querer matar um ao outro. Então, você tem noção de como isso era muito importante para o povo grego, porque eles tinham que dar trégua em guerras sérias, né? Para poder participar aí desses jogos, né? Olha a importância, o tamanho da importância que era. Isso também era muito focado na educação, né, das crianças. Então, elas recebiam a educação voltada lá em Atenas, por exemplo, para a guerra e para jogos. Então, eles tinham um treinamento. Não era simplesmente, eu vou participar. Era só cidadãos ali mesmo, né, considerados gregos, né? Lembra que as mulheres não participavam, escravos não, homens maiores de 18, né? E filhos aí, né, de pessoas já nascidas nesse território, tá? Então, eles tinham toda uma preparação, né? Eles, desde criança se preparavam tanto para a guerra ali e tanto para os jogos, tá? Então, eles tinham a educação física era muito voltada para isso. Tanto que o símbolo da educação física é aquele grego, né, segurando aquela. Gente, é isso aqui, ó, que eu esqueci o nome. Isso aqui, ó, símbolo da educação física, tá? Porque surgiu lá essa preocupação exacerbada aí com jogos, tá? Então, importante que era isso para os gregos. Vamos ver onde a gente parou aqui. Então, como que eram os esquemas dos Jogos Olímpicos, gente, da antiguidade? Primeiro dia, então, eles faziam as orações, os sacrifícios, né? O juramento de lealdade dos atletas e dos juízes das provas. Era uma coisa muito séria. Tinha que fazer juramento, oração, né? Aí do segundo ao quinto dia, provas no estádio e na palestra, corridas a pé, simples e com armas, luta, tinha luta lá que valia tudo, menos morder, né? Pugilato, pentatlo. Então são vários tipos de provas, tá? O estádio geralmente era muito aberto, era ao ar livre, e tinha provas no hipódromo também, que eram as famosas corridas de carros e corridas a cavalos, gente. Você tá na postura de vocês, tá? Elas são famosíssimas esse tipo de corrida, né? Aí no sexto dia tinha o banquete, né, em honra aos vencedores, que recebiam como prêmio coroas de folha de oliveira. Você vê até hoje, né, essa galera recebe isso. E cerimônias em honra de Zeus e Rita, tá? Então era assim que funcionava os esquemas dos jogos. Eram aí 7 dias prolongados, tá?
em homenagem aos deuses, tinha oração, sacrifício, as provas, os gregos ficavam alucinados, né? E as mulheres não podiam participar, não esqueçam disso. Então é homem para todo lado, né? Essa figura aqui, gente, a corrida de quadrigas, ela é muito também conhecida, porque ela é uma corrida muito importante aí dessa época. Tem várias modalidades, né? Mas eu trouxe essa em específico para vocês verem como que funcionava. Às vezes colocavam até mais cavalos, né? Aí as pessoas às vezes se machucavam, né? Porque era uma corrida, os cavalos estão correndo alucinado. E aí tombava, o cavalo passava por cima da pessoa, então acontecia de ter acidente, tá? Nesse sentido, porque era uma corrida e era de cavalos, né? Então acontecia aí de ter acidentes com os gregos que participavam aí, tá? Das Olimpíadas. Então a gente falou um pouquinho como funcionavam os jogos, como que era importante para eles, e também teve outra coisa importante que foi o teatro grego, tá? Como que funcionava, como que aconteceu de surgir, gente, como que os gregos estavam todo mundo pensando lá, uns faziam guerra, estava surgindo democracia, como que essa galera pensou em fazer encenação, né? Isso é muito importante, a cultura grega é muito rica, né? Teve vários aspectos, inclusive aí o teatro, né? Vamos ler junto aqui então. Um dos aspectos mais significativos da cultura grega antiga foi o teatro. Os gregos desenvolveram de tal forma que até nos dias atuais, artistas, dramaturgos e demais envolvidos nas artes cênicas sofrem suas influências até hoje. Diversas peças teatrais criadas lá na Grécia Antiga são até hoje ensinadas. Galera, costumavam usar essas máscaras, né? De triste, sorrindo. Lá no começo aqui, ó, vou até voltar para vocês verem que na introdução tem essas máscaras gregas aqui. Eu acho elas horripilantes, eu tenho medo, inclusive. Só que eles usavam essas máscaras para encenar, tá? Vou voltar lá. E esse é o grande símbolo, né, da máscara triste e da máscara feliz. Origens, vamos falar um pouquinho de origem, né? O teatro grego surgiu a partir da evolução das artes e cerimônias gregas, como, por exemplo, a festa em homenagem ao deus Dionísio. Então, essa festa era regada de vinho, a galera se divertia, ria, né? Acho que uns começaram a encenar, e aí começaram a achar legal isso, e aí começaram a se organizar, né? Para realmente começar a fazer os primeiros teatros, as pessoas terem noção de que aquilo era uma organização teatral, né? Então, eles dançavam, cantavam, numa diversão, né? Grande. E aí eles começaram, né, com o tempo, a fazer esse momento de festas aí organizado, tá? Vai organizar no sentido de realmente vamos encenar e fazer isso pra gente se divertir, tá? Durante o período clássico da história da Grécia foram estabelecidos os estilos mais conhecidos que a gente vai estudar hoje, que é a tragédia e a comédia. Gente, a comédia, quantos filmes de comédia a gente não assiste, né? Surgiu aí, né? Dessa encenação. Ésquilo, não é o esquilo não, bicho, viu? Ésquilo e Sófocles, gente, os nomes gregos são maravilhosos de estranhos, né? São os dramaturgos de personagens em temas cotidianos, foram representados nos teatros gregos dessa época. Então, esses dois carinhos aí ficaram bem famosos porque eles começaram a organizar e criar, né? E não podemos deixar de destacar também o dramaturgo ateniense Aristófanes. Nossa, tudo arista, da aristocracia, né? Suas comédias eram fortes sátiras e criticavam diversos aspectos sociais e políticos da sociedade ateniense. Então, zoa total, que a gente vê, tem muita crítica social, né? Principalmente com política. A gente viu a Dilma já, o Bolsonaro sendo imitado, Lula. Então, era o momento deles criticarem sem, né, ser tão escrachado assim, ó, tô te criticando. Era um momento ali de comédia, de zoação, né? Então eles faziam essas críticas aí através do teatro, tá? A tragédia, gente, a tragédia é uma forma de drama, né? Ela é mais dramática, né? Ela é associada aos gêneros sérios do teatro. Então ela é mais séria, ela é diferente da comédia que é zoeira, né? Zoação. Que conteúdos morais e éticos estão enraizados na forma e no enredo da trama. Ao contrário do que se pensa, a tragédia não se trata simplesmente do acontecimento triste. Não é só triste, ai que tragédia, triste, meu Deus, não. Ele tem vários aspectos, ele é diferente da comédia, né? Que conta com uma desgraça, seus personagens não tem, isso não é necessariamente precisa acontecer, mas quando acontece é tragédia, né? A tragédia liga-se mais ao acontecimento fato, é um fato inevitável, fatalidade,
por ordens de vida, divinas ou não, está predestinado a ocorrer. É o dia a dia, ocorrência, sabe? Uma trama mais tranquila, tá? A comédia consiste na realização de cenas teatrais, as quais possuem características mais leves, ridicularizadas, né? Mundanas. Apresentam fatos corriqueiros do momento, desvinculadas de qualquer pretensão mais elaborada na realidade das ações, devendo essencialmente mostrar preocupação com satisfação e diversão do público. Então, comédia para diversão, gente. Mesmo stand-up aí, para divertir a gente. Lá na Grécia eles faziam esse tipo de comédia para divertir a galera mesmo, tá? Vinculados às críticas políticas aí, os costumes da época, né? Então, cada época aí teve a sua arte, a sua maneira de criticar, né, a política, o governo, os costumes, né, a sociedade. Então, era uma forma que os gregos se organizavam aí para se divertirem mesmo, tá? E é isso, gente. Então, a gente falou um pouquinho aí, né, das Olimpíadas e falou um pouquinho de teatro grego. Qualquer dúvida, vocês perguntem, gente. Assistam os vídeos, façam as atividades, tá? É a única maneira que a gente está tendo de poder estudar. Vamos aproveitar, tá? Fazer tudo certinho. Como falei nas últimas aulas, conhecimento ninguém tira de você, tá? É isso, gente. Qualquer coisa chama. Valeu!